Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Carlos Alexandre, canal CLX Prod do YouTube, dando prosseguimento aqui ao nosso curso de Excel, progressão aí dos conceitos iniciais, seguindo em frente aí com a nossa jornada, tá? Na última aula, pessoal, eu tinha feito a aula de número 2, onde a gente explorou então os conceitos de inserir e excluir linhas e colunas, a mesclagem de células e a função recortar dentro do Excel, tá? Especialmente esses dois assuntos aqui, inserir, excluir linhas e mesclar células, eu percebi no vídeo anterior que faltou um complemento, tá? Faltou ainda eu passar um conteúdo acerca dessas duas situações aqui. A função recortar, acho que já está bem claro no vídeo da aula número 2, né? Mas esses dois conceitos aqui eu gostaria de gastar mais uns 10 minutinhos para a gente complementar e entrar no próximo assunto do vídeo, tá? Que eu vou tentar fazer nesse mesmo vídeo, tá? Que é falar agora da fórmula multiplicação e da fórmula e fazer um percentual em cima de valor, tá? Então, para você que está assistindo desde o começo, desde o passo a passo das aulas, ou pegou essa aula aqui como conselho, né? Eu peço que você assista por mais 10 minutos aí, mais um complemento em relação a essa aula aqui. E na mesma aula a gente já parte aí para o nosso próximo passo aqui, que é fazer a fórmula multiplicação. Vamos montar um negocinho legal aqui para você ver já como funciona o percentual dentro do Excel, tá? Então é o seguinte, pessoal, na última aula, então, na aula número 2, eu tinha falado então do mesclar e centralizar, né? Onde a gente digitou um texto aqui e fez a mesclagem, né? Da mesma forma que eu poderia aqui como exemplo, né? Colocar uma digitação aqui em qualquer parte da célula, né? E ele iria entender o endereço, né? A partir da primeira célula digitava no conceito horizontal de linhas, né? E aí da mesma forma que eu posso pegar meu cursor, selecionar o range aonde eu quero até aonde eu quero essa digitação, ou melhor, mesclar, né, essa célula, e venho simplesmente em mesclar e centralizar, e ele vai criar para mim uma célula somente, né? Ele vai não só criar uma célula, né? Ele tornou o J, o K, o L, N, o N somente no endereço J2, né? Como também ele fez o processo de centralização, ou seja, ele centralizou o conteúdo. A única coisa que eu queria passar a reforçar aqui é que você consegue também fazer o alinhamento dessa situação, entendeu? Então eu consigo alinhar para a esquerda, eu consigo deixar mais acima, eu consigo voltar para o meio, né? Isso a gente passou um pouquinho desse conceito nas primeiras aulas, né? Se você tiver dúvida, pode voltar lá. Mas a gente passou também esse conceito. Eu posso alinhar à direita também se eu quiser, né? Em cima é mais o conceito de alinhamento, tá? Ou alinho em cima, alinha no meio, alinha embaixo. E embaixo seria mais o centralizado à direita e à esquerda. Mas ele funciona também normalmente, tá? Para uma situação de mesclagem e centralização, tá ok, pessoal? Então esse é o complemento aí do mesclar e centralizar. A gente tinha feito o nosso texto mesclado aqui, né? Onde a gente tinha pegado do A até o H, tinha mesclado e centralizado, né? Perceba que o mesclar e centralizar, quando a opção estiver acionada, ele vai estar, quando você passar o cursor, né? Você vai ver que ele tem uma sombra, né? Ao redor da função, né? E se eu simplesmente vir e clicar, ele vai voltar, né? A formatação original, né? Considerando então as células, né? Aí a célula se torna um conjunto, mas como eu quero aqui mesclado, eu seleciono novamente, aperto mesclar e centralizar, e ele ficou mesclado e centralizado. Como eu posso alinhar para a esquerda, posso alinhar para a direita, tá ok? Bom, seguindo o curso aqui, pessoal, vamos falar agora então. A gente tinha falado
inserir colunas, né? Inserir colunas e inserir linhas, né? E aqui agora eu quero demonstrar uma situação no qual eu não tinha passado como complemento, como uma ação que pode acontecer nesse inserir, e gostaria de passar agora, tá? Bom, na aula anterior eu tinha ensinado então o conceito de inserir linhas e inserir colunas da seguinte maneira, pela barra de títulos, tá? Então a gente viu que passando o cursor em cima da barra de títulos ele aciona a seta. A gente fez uma suposição de selecionar tudo, né, com o mouse e vir com o Ctrl+, e fazer a inserção de uma coluna, tá? Isso a gente tinha mostrado no conceito aí da aula anterior, tá? Da mesma maneira que eu poderia também selecionar a coluna como um todo e poderia dar o Ctrl-, tá? Ctrl, ele vai fazer a limpeza aí da coluna, né? Se eu der Ctrl-, ele fez a limpeza da coluna, tá? A mesma coisa também para linhas, tá? Eu também tinha ensinado selecionar pela barra de títulos da linha, que são os números, né? Dá Ctrl+, ele insere uma linha, né? E também selecionar e dar Ctrl-, ele exclui a linha, tá? Bom, pessoal, até aí tudo bem. Só que eu não tinha passado o conceito de criar um conjunto de células, um conjunto de coluna, através de uma seleção de range, tá? Eu tinha ensinado pela caixa de títulos, mas não tinha ensinado pela seleção de range. Então vamos ver agora como é que fica? É o seguinte, se a gente, por exemplo, digamos que a gente quer uma coluna no meio da categoria de produtos, tá? Então eu vou fazer aquela seleção, né? Ctrl Shift e seta para baixo, isso está nas primeiras aulas como faz essa seleção, tá? Não vou voltar novamente nisso. Aí a gente vai dar Ctrl+, e olha o que vai acontecer agora. Isso aqui não tinha na aula 2, tá? Ele vai fazer uma pergunta, inserir, aí ele vai ter algumas situações. Então temos deslocar célula para a direita, deslocar células para baixo, linha inteira e coluna inteira. No Excel, vocês vão perceber na progressão do curso, né, que a gente vai ter muitas situações de pergunta, né, muitas coisas que ele vai perguntar primeiro, se você quer fazer, se você não quer fazer, né, muitas coisas muitas das vezes o Excel confirma ou pergunta antes para você se você quer efetuar a ação ou não, ou te dá, nesse caso, opções para você fazer. Então eu tinha falado nas primeiras aulas também, como teoria, que embora o Excel ele seja uma ferramenta facilitadora e muitas das vezes automática, só que muitas das vezes a análise tem que ser nossa, né? Então você está lá no dia a dia, na sua planilha, no seu trabalho, você tem que saber o que você está fazendo, né? Que tipo de ação você vai utilizar para que você não deixe a sua planilha desformatada ou danifique a estrutura dela, tá? Então, voltando aqui, pessoal, o que eu fiz aqui? Eu fiz o range aqui de categoria e produto, eu quero criar uma coluna a partir dessa seleção e não da seleção direta, tá? Então, eu vim aqui, dei o Ctrl+, tá? Ele fez a pergunta. Aí ele diz o seguinte, se eu quero deslocar então as minhas células para a direita, se eu quero deslocar células para baixo, se eu quero deslocar linhas inteiras ou se eu quero deslocar coluna inteira. Vamos trabalhar as 4 suposições para a gente entender o que ele faz aqui, o que não faz, tá? Digamos o seguinte, digamos que eu quero deslocar células para baixo. Nesse range de seleção que eu fiz aqui, o que vai acontecer? Se eu der o OK, olha o que vai acontecer. Ele vai bagunçar, tá? Por quê? Porque eu selecionei toda a coluna, né? Todo o range de seleção e disse para o Excel que eu queria deslocar tudo para baixo. Então ele criou, né, um range de colunas em branco na mesma quantidade de linhas daqui, né? Deslocou todo o meu conteúdo para baixo e deixou em branco aqui. Então isso já seria um jeito errado de se fazer, tá? Vamos apertar o Ctrl+ novamente. Testamos essa deslocar para baixo, né?
Vamos fazer agora a linha inteira. Digamos que eu quero a linha inteira e dou OK. A linha inteira ficou pior ainda, né? Porque o que aconteceu? Ele criou a mesma quantidade de linhas num campo muito extenso aqui de trabalho, né? A mesma quantidade de linhas ele criou em branco e deslocou todo para baixo a minha estrutura de dados. Tá? Então você percebe que dependendo do range de seleção que eu fizer e o que eu mandar ele fazer, ele danifica aí a estrutura. Tá? Vamos dar o Ctrl Z e voltar e vamos fazer a outra suposição, que é coluna inteira agora. Vamos selecionar a coluna inteira e dar OK. Aí, beleza. Aí ele dá certo. Por quê? Porque quando eu selecionei a coluna inteira nessa seleção, ele entendeu somente que eu queria a coluna e fez a coluna inteira do lado, tá? A coluna inteira do lado era exatamente isso que eu queria, uma coluna dentro de categoria e produto para eu fazer a inserção de dados aqui, tá? Da mesma maneira também, que tem a primeira opção aqui que a gente não fez, que é deslocar células para a direita. Se eu der deslocar células para a direita e der OK, tá? A mesma situação ele vai fazer também. Ele vai deslocar a minha célula para a direita, né? E criou uma coluna no meio de categoria e produto. A única coisa é que, como ele deslocou para a direita, o meu D aqui ele não redimensionou na caixa aqui de títulos, né? Mas aí eu posso fazer aquela redimensão que a gente trabalhou bastante aqui nas primeiras aulas. Tá ok, pessoal? Vamos ver se nosso vídeo está correndo, 11 minutos. Vamos tentar ser breve aqui para a gente entrar nos conceitos aqui das fórmulas, tá? Eu vou dar um Ctrl Z aqui, tá? Só que aí tem um detalhe, né, pessoal? Isso eu fiz para colunas, né? Eu poderia justamente pegar aqui as linhas também, né? E fazer o mesmo conceito. Dar o Ctrl+, né? Ele vai fazer a mesma pergunta para mim, né? Se eu quero deslocar para baixo, se eu quero deslocar para a direita e tal. E dependendo da ação que eu fazer, como agora eu estou em linhas, né? Se eu fizer uma ação errada, ele também vai pegar. Porque eu desloquei aqui para a direita, né? Mandei ele deslocar toda essa estrutura que estava aqui dentro para a direita. Aí ele criou uma linha em branco no lugar, né? Porém, ele bagunçou a minha estrutura, né? Então, se eu der o Ctrl+ aqui, fazer uma linha inteira, aí beleza, ele entendeu a linha inteira, tá? Ele fez um nível acima, criou uma linha inteira porque eu fiz a ação de linha inteira, né? E coluna inteira nesse caso também vai bagunçar. Ou seja, não é que ele vai bagunçar, mas ele criou uma coluna, né? Ele criou mais linhas acerca da quantidade de linhas que eu tinha nesse painel aqui, né? Então também não foi o procedimento correto. O procedimento correto é ou desloca as células para a direita, né? Ou melhor, para baixo, porque nós estamos em linhas, né? Desloca para baixo, ou eu seleciono a coluna inteira, tá? Então fica como exercício para você de casa, né? Assista a nossa aula de número 2, né? Pega o conceito lá de inserir, excluir, mesclar, né? E vá trabalhando bastante essas situações aqui, tá? Da mesma maneira a exclusão. Vamos excluir esse cara aqui que a gente fez do lado aqui, ó. A gente pega esse cara aqui, seleciona ele, né? Que ele está mesclado e centralizado. E vamos tirar ele daqui de uma forma de eliminar linhas ou colunas, tá? Vamos dar Ctrl menos, tá? Lembrando que Ctrl menos, né? Ctrl sinal de menos, subtração eu tiro, eu excluo linhas, né? Ctrl mais eu insiro, né? Aí ele vai perguntar, excluir. Aqui ele vai perguntar, deslocar para a esquerda, deslocar para cima, a linha inteira ou coluna inteira. Aqui não vai fazer muita diferença, porque nesse campo do lado aqui, né? Eu não tenho muitos dados, então ele não vai afetar muito, dependendo o que eu selecionar, tá? Eu acho que é só o único problema que vai dar aqui, só da linha inteira. Aí talvez ele apague essa linha do lado aqui. Acontece isso, pessoal. Eu não posso também selecionar a linha, porque ele apagou meu subtítulo, entendeu? Então, nesse caso aqui, eu poderia dar simplesmente para a esquerda, tá? Se eu der para a esquerda, ok, ele vai apagar o meu conteúdo, né? Vai desmesclar as células e vai voltar ao procedimento normal, tá? Bom, pessoal, aqui é o seguinte, já estamos com 15 minutos de vídeo, tá? Vamos entrar para o vídeo, então, da aula número 3, que é o conceito de multiplicação de uma tabela,
tá? Onde o intuito é fazer a multiplicação. Depois a gente vai fazer uma fórmula de divisão através de um valor representativo de cada linha através de um total, né? Ele vai dar isso aqui em percentual, tá ok? E a gente vai trabalhar esses dois modelos aqui, ó. A gente vai trabalhar o modelo de formato de número de contabilização ou de moeda, tá? E o formato de número percentual. Tá ok, pessoal? A gente vai colocar duas estruturas de dados aqui, no qual nessas duas casas, preço unitário e valor total, a gente vai transformar em valor de moeda, e na coluna H a gente vai deixar o valor percentual em cima do cálculo que a gente vai aprender aqui, ok? Eu só vou inserir aqui uma situação que é um símbolo que a gente vai trabalhar bastante aqui durante o nosso decorrer do curso, tá? Que é o símbolo de cifrão, tá? É o símbolo de dinheiro mesmo, para quem prefere aí, né? Símbolo de money, né? A gente vai trabalhar bastante esse símbolo aqui no Excel e vamos ver se a gente consegue passar para essa videoaula de hoje já, tá? Que é esse símbolo aqui, e daqui a pouco a gente vai aprender ele no conceito de uma forma, tá? Então é o seguinte, pessoal, a gente ficou também de passar essa parte aqui, né? Parte do código, fazer um código aqui meio rápido, né? Para poder fazer aqui uma automatização antes da gente entrar também nos valores totais, tá? Vamos ver se o nosso vídeo não vai ficar muito extenso. Se parar, a gente faz uma parte número 2, tá? Mas vamos entrar então no conceito do código aqui e depois a gente entra aqui no conceito da fórmula de multiplicação, tá? Bom, aqui é o seguinte, pessoal, nas primeiras aulas eu tinha feito essa planilha aqui e mencionado as notas bimestrais, né? Onde eu tinha passado o primeiro bimestre, segundo bimestre, terceiro bimestre, quarto bimestre e feito um conceitinho aqui de que digitou o primeiro, né? E eu clico e arrasto, né, com o cursor, com essa cruzinha preta, ele vai criar até automaticamente, ele vai entender o primeiro, vai entender o segundo, o terceiro e o quarto numa sequência, tá? Para eu fazer esse código aqui, eu também queria brincar um pouquinho em relação a esse conceito de arrastar, né, o que a gente digitar aqui, para a gente criar um código automatizado aqui, tá? Embora existe muitas situações legais no Excel que a gente consegue criar códigos através do processo de VBA, através do processo de macro, mas não é para essa aula, tá? A gente vai aprender em aulas mais futuras, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, vamos criar um código para cada produto aqui, tá? Que a gente tem a nossa categoria, né? Eu criei uma lista de produtos bem básica de supermercado, arroz, feijão, macarrão, biscoito, presunto, queijo e vai embora, né? Com uma categoria selecionada, né? Nem tinha necessidade para essa aula criar essa categoria, mas foi só para enxertar os nossos dados aqui, né? E aqui a gente vai criar um código no qual a gente vai criar e arrastar através desse código e vai me dar aqui um código automático. É óbvio que isso são só exemplos, tá? É óbvio que no teu dia a dia você já pode ter esses códigos pré-definidos de um sistema, né? Ou de repente aí você trabalha numa área de cadastro, né? E essa área de cadastro exige um sequencial de um código, tal, já tem uma sequência certa de padrão da tua empresa e obviamente se jogar, extrair um relatório para Excel, ele vai vir em outro código, tá? Então aqui é o seguinte, pessoal, existem outras funções, existem funções que eu posso fazer aqui para automatizar um código, né, uma linha, né? Como também tem situações que eu posso simplesmente jogar o código aqui de número 1, né? Der um Enter, né? Eu vou entender que o meu arroz é o código número 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar a célula do número 1, vai acionar minha cruzinha, né? E eu vou apertar o Ctrl, tá? Tem que apertar o Ctrl do meu teclado e vou arrastar essa cruzinha com o botão do mouse segurada até o final, tá?
E aí ele vai fazer até o código número 20, tá vendo? Ele fez a sequência, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e foi embora até o número 20. O mesmo exemplo que a gente fez para o bimestre aqui. A gente arrastou para o lado, ele entendeu do primeiro até o quarto bimestre. Ok, pessoal? Então essa é a maneira mais básica aí de se criar, de fazer a contagem da numeração, ok? Da mesma maneira, eu poderia também jogar o número 1 aqui, poderia dar um sinal de igual aqui embaixo, pegar a minha célula de endereço, né, A4, tá? Que significa o valor de número 1, poderia dar um sinal de mais da soma e somar mais 1, tá? E aí o que ele iria me fazer? Ele iria somar o número 2, né? Ele pegou 1 mais 1 igual a 2, poderia dar um Ctrl C aqui, né? E dar uma formatação de valores, né? Colar especial fórmulas, tá? Esse colar especial, colar valores, a gente vai fazer uma videoaula só dedicada para isso, tá, pessoal? A gente vai fazer bastante dedicado para fazer aulas de colagem de dados e de fórmulas também. Embora eu já tenha fazendo aqui nos vídeos, já tenha demonstrado algumas ações, tá? Então ele ficaria no formato de fórmula também, tá? Ele pegou do código número 1, 2, 3, 4, 5, foi embora até o número 20, tá? Bom, aqui posso trabalhar também uma outra função, tá? Uma outra fórmula que significa igual à função lim, tá? Melhor, deixa eu pegar aqui em maiúsculo, função lim, L-I-N, tá? No qual eu posso dar o igual, né? Lembrando que a fórmula começa com o conceito de igual, função lim, tá? Significa linha, né? E aí na função lim, eu posso simplesmente abrir um parênteses, fechar um parênteses, tá? E aí o que ele vai me fazer? Ele vai pegar e vai trazer a linha correspondente a onde eu estou mexendo. Então, por exemplo, se eu entrei com igual a lim na referência A4, a função ela vai me retornar valor. Então, ele vai retornar a linha de número 4. Ok, pessoal? Como eu poderia também pegar